Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês dicas de Cartola FC 2026, rodada de número 1. Primeiramente já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha os vídeos com seus amigos. Afinal de contas eu vou dar as melhores dicas pra você mitar nessa rodada de número 1 no Cartola FC 2026. Então galera, vamos começar com dicas pra rodada. E pra mim existem 4 unanimidades para rodada, começando no ataque. Para mim tem 2 atacantes que não pode ficar de fora do seu time. O primeiro deles é o Gabigol do Santos. O Gabigol tá voltando ao Santos e com a ausência do Neymar, provavelmente ele é batedor de pênalti. Vai enfrentar uma Chapecoense que vem da Série B, então de certa forma, mesmo jogando fora de casa, o Santos tem um leve favoritismo. E o segundo atacante vai ser o Ryan do Vasco. Até porque é um jogador, mesmo que não faça gol e não dê assistência, ele gera muita média básica, finaliza muito, tem alguns desarmes. Então aqui esses dois não podem ficar de fora do seu time. Da mesma forma que no meio de campo, sendo que o Internacional é um dos principais favoritos na rodada, não tem como deixar também de fora o Alan Patrick, custando 8 cartoletas, bate pênalti, falta, escanteio, bola parada é muito importante, né? Então não tem como ficar de fora esses 3 nomes, além do zagueiro que foi eleito bom e barato, que é o zagueiro James do Fluminense, apenas 6 cartoletas. O Fluminense que tem um sistema defensivo sólido jogando dentro de casa, ainda mais com o treinador Zubeldia. Então esses 4 aqui não tem como ficar de fora do seu time. Continuando galera, no ataque, para mim sobram apenas 2 vagas e 3 disputando, que são esses daqui. Eu vou filtrar Fluminense, Coritiba e Vitória. Então, Canóbio, Pedro Rocha e Eric são as principais peças ofensivas aí para você fechar o seu ataque. Tirando eles, galera, a gente tem os atacantes do Internacional. Então, Carboneiro, Borré, Vitinho também são boas opções. Além de outros nomes, né, que eu não citei aí, o Renato Kaiser, o Lucas Ronier. Mas, dito isso, o que eu vou estar fazendo aqui, galera? Canóbio, Pedro Rocha e Eric são as melhores opções. Eu acho que o Pedro Rocha é mais jogador de cartola do que o Eric. Mas como a estratégia aqui é ter um reserva de luxo forte, eu até prefiro escalar o Eric no time titular e deixar aqui no reserva de luxo Pedro Rocha. Falando dos 2 jogadores, o Eric tem um confronto interessante. O Vitória joga dentro de casa diante de um Remo que estava mais de 30 anos sem disputar a Série A. Então deve sentir a competição, principalmente nesse início de campeonato. Em relação ao Pedro Rocha, ele foi o artilheiro da Série B jogando pelo Remo, mas foi contratado pelo Coritiba. O Coritiba, de certa forma, tem um confronto favorável diante do Bragantino dentro de casa. Então, eu tô fazendo assim o meu ataque, tá? Agora, nesse meio de campo, de certa forma, o meia canta-la-pedra do Vitória, apesar de não ser unanimidade, seria praticamente a segunda peça no meio de campo, considerando o confronto. Além do mais, ano passado ele era atacante no Vitória e esse ano houve a mudança de posição, tornou-se meia.
Então, no meio de campo, tem menos concorrência em relação ao ataque, né? Então, tem como sim escalar o Canta La Pedra aqui. E para fechar esse meio de campo, galera, prioridades. Olha, eu gosto. Talvez aqui um John, um Carrascal. Mas entre as prioridades estaria aqui o Barrial do Santos, o Breno Bidon do Corinthians, o Lúcia Costa do Fluminense, o Josué do Coritiba. Talvez ele continue sendo batedor de pênalti, apesar que o Pedro Rocha deve assumir essa função, né? E também temos aqui o Giovanni Augusto da Chapecoense. É um meio interessante para a rodada. Como aposta, tem aqui por 6 cartoletas o Zapelli do Atlético Paranaense. Mas eu vou apostar em um meio aqui que está nulo no momento, que é um jogador que finaliza muito e também aparece como elemento surpresa, né? Além de conseguir algumas recuperações de bola que pode eventuar talvez aí em algum desarme, que é o João Cruz do Atlético Paranaense, custando apenas 5 cartolitas. E vem num bom momento, tá? Ele fez aquele gol de empate jogando lá em Araraquara, diante da Ferroviária, onde o Atlético Paranaense venceu de virada por 2-1. Ele fez o gol que fez o Atlético Paranaense subir para a Série A, na vitória de 1-0 diante do América. E nesse início de campeonato paranaense, na vitória por 2-1, ele deu uma assistência. E no empate de 1-1 ele fez o gol também. Então é um jogador que, se for titular, vai estar no meu time aqui como uma aposta, o João Cruz do Atlético Paranaense. Deixar aqui no banco de reservas o Giovanni Augusto, tá? Agora vamos para laterais. Para mim tem 5 nomes aí. Temos o Reinaldo do Mirassol, batedor de pênalti, porém custa caro, 17 cartoletas. Temos o Mateuzinho do Corinthians por 12 cartoletas. Para mim, a votação ali do bom e barato na lateral foi de forma errada. Quem venceu foi o Luciano Juba, que só pontua se manter o SG e se tiver participação em gol. Porém, o Mateuzinho é um jogador que, além de apoiar o ataque, se destaca em desarmes. Em relação a isso também, temos aí como um dos principais favoritos para rodada o Internacional. Então, de repente, o Bernabé é uma boa opção. Também temos o Paulo Henrique do Vasco, talvez o principal lateral para desarmes aí no Cartola, custando 10 cartolitas. Quem se destacou muito também foi o Kaique Bruno, né? Mas ele está custando 14, fiquem atentos a isso. E quem mais aí na lateral que pode ser destaque aqui para essa primeira rodada? Talvez aqui o Walter Krar da Chapecoense, por ser batedor de pênalti. Então, galera, são 2 batedores de pênaltis, né? O Walter Krar e o Reinaldo. Aí tem um possível SG, que é o Bernabé, e tem 2 laterais que se destacam em desarmes, que é o Mateuzinho e o Paulo Henrique. Devido a isso, eu vou fechar com eles, tá? Mateuzinho e Paulo Henrique na minha lateral. Então, mesmo que tome gol, ele deve garantir alguns pontos, tá? Na zaga, para fechar aqui, eu gosto muito do Bruno Fux do Palmeiras. O Palmeiras tem um sistema defensivo sólido,
mesmo jogando fora de casa. O Atlético Mineiro, de certa forma, é freguês do Palmeiras, vem cedendo muitos SGs aí no confronto direto, mesmo jogando lá em Minas. O Bruno Fux tem seus desarmes. Além disso, pode pintar a lei do ex, né? Ele é ex-Atlético Mineiro, é um excelente jogador de cartola, tá? Ainda na zaga, outro jogador que tem certos desarmes é o Zé Ivaldo dos Santos. Outros zagueiros aí para rodada, talvez aqui um Gustavo Henrique, jogada aérea muito forte. Você pode vir talvez aqui de André Ramalho, Camutanga, Zé Marcos. Mas assim, um dos principais zagueiros aqui, sem dúvida, se tivesse ainda no Vitória, mas foi vendido lá para um time dos Estados Unidos, seria o Lucas Halter, tá? Como ele não está mais, então hoje o Bruno Fux é minha prioridade na zaga. E aqui no banco de reservas vou deixar o Zé Ivaldo. Vamos para treinadores para rodada. Galera, eu gastaria de 6 cartoletas para baixo, tá? Tipo, o técnico do Inter, Paulo Pesolano, por 6 cartoletas é interessante. Jair Ventura por 5 e até o Fernando Seabra, 4 cartoletinhas. Ele vai ser minha escolha aí, treinador do Coritiba. Goleiros para rodada, também de 6 cartoletas para baixo. Considero aí para vocês o Pedro Morisco, o Walter e o Lucas Arcanjo. Eu tô fechando aqui de Pedro Morisco, do Coritiba. No banco de reservas, o Lucas Arcanjo. E na lateral reserva minha, eu vou deixar aqui o Walter Krar da Chapecoense. Então, se você está gostando das dicas e da escalação, já deixa o dedo no like e se inscreve no canal. Dito isso, meu capitão será o Gabigol dos Santos, galera. Então, vamos ver como que ficou a escalação. O time ficou fechado por 91 cartoletas. É importante que você não gaste todas as cartoletas, até porque estou achando que os jogadores no Cartola, os principais, né, estão caros e só 100 cartoletas de patrimônio é muito pouco. Tomara que eles dê mais 10 cartoletas aí, 110 talvez seria o ideal para começar o Cartola. Mas vamos lá, né? Esquema tático 4-3-3. No gol, estou de Pedro Morisco do Coritiba. Nas laterais, Mateuzinho do Corinthians e Paulo Henrique do Vasco. Zagueiros, James do Fluminense e Bruno Fux do Palmeiras. Meio de campo, Alan Patrick, Internacional, Canta La Pedra, Vitória e apostinha aqui no João Cruz do Atlético Paranaense. No ataque, Gabigol dos Santos é meu capitão. Juntamente com Ryan do Vasco, Eric do Vitória, técnico Fernando Seabra do Coritiba e meu reserva de luxo é o Pedro Rocha do Coritiba. Outros bancos de reservas temos aí o Lucas Arcanjo do Vitória, o Walter Krar da Chapecoense, o Zé Ivaldo dos Santos e o Giovanni Augusto da Chapecoense. Então, se você gostou das dicas, da escalação, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi o primeiro vídeo de Cartola FC 2026. Por hoje é só, é isso aí galera, valeu, é nóis!